Muito bem, senhoras e senhores, começando mais uma edição do nosso Livecast, episódio de número 76. Ao meu lado ele, Rafael Escocuglia, beleza, meu cara? E aí, Henrique? Tudo bem? Tudo bem, e você? Joia, pronto para mais um episódio? Vamos, hoje vai ser bacana. Hoje vai ser bacana, cara. A gente vai falar de uma área que você trabalhou muito aí, marketing, omnichannel, umas desafios que eu gosto. constantes. Trabalhei tanto assim, mas eu gosto. Bom, começando deixando aquele recado, né, desculpa, para quem tá curtindo o nosso episódio, faz o quê, cara? Dá um like aqui embaixo. Deixa um like, compartilha, tal, bacana, porque a nossa comunidade cresce cada vez mais. Um abraço para todo mundo que acompanha a gente, em especial a galera do Spotify, principalmente agora em vídeo, é isso aí? Ficou bem legal, hein? Ficou, cara? Você Assisti gostou? em vídeo lá. Então tá lá, cara. Eu Tem gostei. o nosso videozinho aqui. Fica bacana. Fica um recado para os outros agregadores, né, cara? Colocar o vídeo só. Inclusive o pessoal do Google Podcast tá ouvindo isso agora. E por que você falou, eles tiveram essa ideia lá e vão fazer também. É isso que eu fico pensando. O pessoal do iTunes também lá eles. da Apple também fica pensando. Só por causa do seu recado, eles vão desenvolver. Bom, vamos apresentar aqui o nosso convidado, Paulo Crepaldi. Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo, meu cara. Maravilha, obrigado. Bem-vindo ao Livecast. Bem-vindo, Paulo. Paulo conhecido como PC, é isso? Verdade, PC ficou mais fácil, né? É que minha família é muito criativa, né? Meu pai é Paulo, meu avô é Paulo e eu sou Paulo. Então, assim, E seu filho? Oi? Não, meu filho é Gabriel. Ah, quebrou. Eu queria Paulo, mas aí minha esposa estiver ouvindo, ela vai falar, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas eu vim dessa descendência criativa dos italianos, e aí para diferenciar, eu era Paulinho, né? Então tem muita gente que me conhece como Paulinho, e aí a indústria começou a me chamar, o mundo corporativo, de PC, Paulo Crepaldi, PC, mas eu só uso Mac. Então você tá do meu time aqui, ó. E conta pra gente, Paulo, você na área de marketing se especializou nisso. Conta um pouco como é que foi a sua carreira, como é que você começou nessa área, onde você se apaixonou mais. Conta pra gente como é que foi essa trajetória. Minha vida é um conto de falhas, eu gosto de dizer, né? Porque Pelo lado bom só teve então coisas boas, só excelente, né? Aquela jornada linear. Cara, olha, eu comecei a trabalhar, já fui promovido. Não, eu fiz... Na verdade, eu não sabia muito... Eu acho que é muito difícil, com 17 anos, você definir o que você quer da vida, né? E eu não sabia muito bem o que eu queria e escolhi medicina veterinária, achei que era legal, gostava de animais. Me formei, fiz 5 anos de medicina veterinária, me formei com 6 meses trabalhava numa fazenda aqui no interior de São Paulo. O proprietário da fazenda falou, Paulo, tenho 2 recados para te dar. A primeira é que você está demitido, a segunda é que você é tudo menos veterinário. Então eu falei, poxa, tem alguma coisa aí, um recado. Descobri 5 anos depois. Bom, então eu já sei que eu tenho 2 cachorrinhas, se acontecer algum problema, eu já sei para quem ligar. Falou. Ou não, né? Ou não. Eu indico meus Olha colegas. uma coisa, bicho. Mas pior, você sabe que até hoje, né? Pô, eu me formei em 2003. Você sabe que até hoje as pessoas, minha sogra, meu sogro, acham que eu manjo tudo. Que dá para você dar uma olhada? Que eu falei, gente, melhor, eu não tenho a mínima noção mais, pô. Me formei em 2003. Mas então foi isso, né? E aí eu me vi naquela posição de, e agora o que eu faço da vida? E aí, sabe aquelas portas que vão se abrindo na tua vida e eu nunca tive medo de abrir portas. Acho que essa é uma das coisas interessantes. E aí uma das portas que me abriu era de uma empresa nos Estados Unidos chamada The Center for Leadership Studies. Era uma empresa que tinha um programa, o criador de um modelo de liderança chamado liderança situacional. Muita gente deve conhecer um livro super famoso chamado MOB. E aí eles falaram assim, pô, a gente está precisando de alguém, um latino, para nos ajudar aqui. A gente está querendo falar muito com o público latino que estava chegando nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos sendo invadido pelo público latino. Aí eu fui convidado para ser consultor deles. Né? Então, aí eu comecei... Foi a minha primeira mudança de carreira. Eu comecei a estudar comportamento humano. Mas como você viu isso, cara? Você estava em casa, Na verdade, alguém indicou? Como é que Não, foi? muita loucura, né? Um conhecido do meu pai, que era consultor de treinamentos, de liderança, falou, pô, tem essa empresa super conhecida, famosa, tá procurando alguém. Aí meu pai falou, pô, meu filho tá desempregado. Cara, pra você ver como é que a oportunidade aparece, sabe-se lá onde, né, cara? Exatamente. E aí ele falou assim, mas você topa? Assim, você vai lá montar material. Eu ia montar apostila, né? Não sei, para quem tá essa geração da internet, não deve ser, antigamente a gente montava no fichário, né? Então tinha que 4 furos. Fiz muito isso. Né, abrir, colocar, tinha aquelas abas que você tinha que montar por aba, não podia errar a aba, que senão você errava o índice do manual de quem ia fazer o treinamento. Era minha função.
E aí eu comecei a estudar. Isso lá ou Isso aqui? lá em San Diego. Legal. E aí eu comecei a estudar, eles começaram a se interessar por mim. Você quer aprender? Você quer ir assistir um treinamento? Aí eu ia lá assistir um treinamento para ajudar a trocar slide. Aí depois, agora que você já viu um treinamento, quer fazer tentar aprender um pouquinho sobre... Aí ia lá fazer um curso, eles me davam um curso. Aí me davam uma aula, aí eu segui o cara na universidade que ele dava aula, o Paul Hersey. Aí o Paul Hersey falava, vem na minha sala que eu vou te ensinar. E foi de repente, quando eu vi, eu estava dando aula de liderança. Uau. Aí, depois disso, um brasileiro morando nos Estados Unidos falou, cara, eu conheci uma metodologia de uma consultoria americana aqui de Harvard que faz um negócio chamado neuromarketing, isso em 2005. E eles estão querendo levar para o Brasil isso. Inclusive, um dos funcionários de lá, que foi meu sócio depois, Josiah Foster, ele falou assim, ele está querendo vir para o Brasil abrir uma empresa. Ele falou assim, você não trabalha com comportamento humano? Eu falei, trabalho. Você não quer vir então com a gente nessa empresa? Você me ajuda a montar no Brasil? E aí eu montei no Brasil uma consultoria em 2005 de neurociência. Caramba. Com essa metodologia da Universidade de Harvard, do pessoal de Pittsburgh. E era uma época que não se falava muito sobre isso, nem né? tinha, né? E como é que vendia, cara? Cara, olha, não vendia. Não, Ou vendia? Sem sacanagem nenhuma. A nossa apresentação institucional acho que tinha 52 slides. Tá. Porque era, tipo, sabe quando você tem que ensinar o beabá? Então a gente chegava na empresa em 2005 para falar assim, o que é neurociência aplicada ao marketing? Então você tinha que ir lá no beabá, porque as pessoas achavam que era feitiço, né? Fala de neurociência. Isso aí não existe. É hipnose, vai ter lá um bem dormido, cara, bem dormido. Ou confundia com PNL, Programação Neurolinguística. Né? Todo mundo sempre, quando você fala de neurociência, a primeira coisa que a pessoa fala é PNL, eu sei o que é isso. Não tem nada a ver. Né? Neurociência aplicada ao marketing é os estudos que a gente tem envolvendo o cérebro humano e o comportamento humano e como que a gente aplica isso ao marketing. Né? Então a gente trouxe essa metodologia, a gente deu muita sorte. Então, assim, a gente teve clientes como Brahma na Copa do Mundo, a fusão da Vivo com a Telefônica. Qual Copa foi? Oi? Qual Copa foi? Foi a Copa de 2002, eu acho, se eu não me... Não, desculpa, 2006. 2006 na 2006, a Alemanha. Então a gente ajudou no posicionamento Brahma Guerreiros, não sei se vocês lembram. Lembro. Então a gente fez esse trabalho, depois fiz o trabalho para a Vivo, fiz a fusão Itaú Unibanco, tudo usando essa metodologia. A gente ficou muito parceiro de uma agência de publicidade grande aqui no Brasil. E aí a gente vendeu essa empresa e eu fiquei com essa coisa de comportamento humano. E aí, cara, segui com a minha própria consultoria e eu estou aí desde 2012, 13 com a minha própria consultoria fazendo estudos de comportamento e futuro para marketing e comunicação. Então, ainda com viés de neuromarketing, isso mudou muito de... Não, o que acontece é... O neuromarketing, eu não gosto de usar esse termo, porque esse termo virou muito termo de venda, né? As pessoas hoje usam para tudo, né? Então você vai conhecer o cara fala, eu sou neurovendedor, eu sou neuro... Tem neuro para tudo, né? Nada contra, mas assim... E aí eu acho que é muito mais interessante a gente falar de design de comportamento humano, de engenharia social, que é o que eu faço. Né? Uhum. Eu faço design de comportamento humano. Eu tento entender o comportamento humano e como você aplica isso dentro da comunicação, como você aplica isso dentro do marketing. E esse trabalho que eu venho fazendo esse trabalho para a indústria farmacêutica e eu venho há uns 6, 7 anos fazendo um trabalho muito legal para o Sistema S em Brasília, que é humanizar o agro brasileiro. Então eu trabalho lá em Brasília com o Sistema S, com a CNA, legal. Que é a Confederação Nacional da Agropecuária, e a gente faz um trabalho super legal de humanizar o agro para o povo brasileiro e para o povo estrangeiro também. Então, esse é o resumão desse conto de falhas que eu me envolvi. Cara, e quando você fala de... Aí eu queria que quem está acompanhando a gente agora, que está lá, fala, poxa, cara, que bacana, de verdade e tal, mas como é que eu... Para quem não conhece o termo ou atua na área de marketing, tem lá o seu negócio ou tem seus desafios lá do dia a dia e tal, sabe se ele está se comunicando de uma forma humana com o seu consumidor? Porque parece fácil, mas você falar a linguagem do seu consumidor não é fácil, cara. Né? Porque a gente acaba se agrupando em nichos, né?
Então, por exemplo, sei lá, eu gosto de corrida, eu gosto de bonsai, eu gosto das coisas ali das minhas cachorrinhas. Então, tem as minhas coisas que eu gosto. Então, eu falo a linguagem do meu nicho, né? E se alguém tenta me vender alguma coisa dentro dessa minha área e não se comunica da forma com que eu estou no meu nicho, de fato destoa, né? E aí você entende que o cara não é uma venda sincera, sabe? Ele tá me forçando ali, tá me vendendo pela venda e não porque eu preciso daquilo mesmo, né? Você não sente que isso é um desafio muito grande, cara? Esse é um desafio. Primeiro, tem um grande quesito que é você desconstruir uma coisa, né? Que eu sempre falo para as pessoas. O marketing foi por muitos anos construído em cima de planejamento de marca. Hoje a gente fala, se você fizer em cima de planejamento de marca, você não vai obter sucesso. Tá. Hoje o marketing tem que ser construído com planejamento no cliente. Tá bom. Então, essa é a primeira mudança que você faz de conceito quando você vai estudar comportamento humano. Tá assim, bom. para de querer falar do atributo da marca, porque isso é chato. Vou dar um exemplo, né? Atributo de marca, o que é na verdade? Né? Você ficar vangloriando o que você é como marca. Né? Então, assim, eu tenho 50 anos de história. Isso interessa o quê para o cliente? Qual que é o benefício para o cliente disso? Eu ganhei o troféu XYZ. Para o cliente, o que isso interessa? Né? Se você comparar, aquela pessoa chata que quando está flertando só fala dela mesma. Sou campeão de jiu-jitsu. Né? Só fica, aquele egocêntrico, né? Que fica só falando de si mesmo. Mas quando você faz o planejamento no cliente, aí você muda a perspectiva. Deixa eu te ouvir. Me fala o que faz sentido para você, que é o que você está falando, né? Eu crio uma bolha de afinidade e as redes sociais entenderam isso muito bem, que é o que eu brinco do algoritmo, que quanto mais você pesquisa, mais ela aprende sobre você, mais ela te bota numa bolha nichada de afinidade. TikTok totalmente, né? Tudo. Né? E a rede social é construída em cima de um algoritmo. Né? Ela fala, pesquise, que eu aprendo sobre você, e quanto mais eu aprendo sobre você, mais eu te coloco numa bolha de afinidades e você fica dentro daquela bolha e mais eu entendo de você para te oferecer exatamente aquilo que eu quero. Então, tem um outro termo que a gente usa, que é muito importante na marketing de comunicação, que chama conectividade ponderada, que significa o quê? Não é porque eu tenho a informação que eu devo usá-la. Eu preciso saber o momento de usar. Né? Porque muitas vezes você fala, eu tenho isso na mão, deixa eu sair cuspindo para todo mundo essa informação. Mas será que a pessoa está preparada para ouvir aquilo? Será que a pessoa quer ouvir aquilo naquele momento? Então, esse é um outro conceito que a gente tem que entender num mundo que a informação é ilimitada. Né? Mas voltando para o exemplo, né? Eu entendi a questão da questão de planejamento do cliente, mas em algum momento eu tenho que transformar isso em atributo de marca, porque no final do dia o asset principal é a marca e a marca comunica um conjunto de atributos que quanto mais alinhado com o cliente estiver, mais terá aderência àquele público. Como é que eu faço para ir ao cliente, fazer esse desenvolvimento e ainda assim não perder o foco na construção de marca, no branding propriamente dito? O atributo de marca, ele diz o que você é. Tá? E quando você mostra para ele o que esse atributo faz por ele, você está dizendo que ele ganha. Então, se você fica baseado em atributos de marca, o que você está dizendo esse é o preço que você paga. E aí você começa a entrar nas discussões de preço. Eu acho que você vale, eu acho que você não vale. Eu quero te pagar, eu não quero pagar. Mas quando você mostra para ele o que ele ganha, olha, por causa desse meu atributo, você ganha isso. Aí você muda a discussão para valor agregado de marca. O que eu te entrego como valor? A entrega sobre valor não dá para discutir preço. Então, por exemplo, se o teu valor como marca é felicidade, vou te levar felicidade. Cara, não tem, né? Pode chegar uma outra marca e falar assim, a minha felicidade é maior do que a dele. Como? Não existe felicidade maior do que a dele. Sim. Felicidade é felicidade. Se eu ganhei esse campo e meu consumidor entendeu que quando ele consome comigo, isso eu estou falando de produtos, serviços, tá? Não só serviços, no caso de vocês, mas se ele entende isso, que esse atributo que ele ganha, a discussão passa para um outro nível. E é isso que eu quero dizer. Eu não estou falando que a gente não vai criar atributos. Nós vamos, mas quando eu vou me comunicar com o meu cliente, eu tenho que mostrar o que ele ganha através desse atributo. Qual que é o benefício para você? Né? Não o que eu sou, mas o que você ganha. Então, eu troco do olhar para mim mesmo e passo a falar o que ele ganha com isso.
Eu me lembro, cara, quando você fala, eu me lembro muito bem, por exemplo, de um exemplo da Nike, sabe? Trazendo um exemplo aqui. Durante muitos anos, a Nike sempre se comunicou numa pegada de mostrar os grandes lendas do esporte. Sim. Né? Então você via lá, sei lá, o Michael Jordan, o Ronaldinho Gaúcho. Então você olhava lá eles jogando com a chuteira deles lá e você falava, quero comprar a chuteira do Ronaldo, né? Porque afinal de contas, cara, deve vir com... Você chuta, a bola vai no ângulo, né? Mas... E você começou a perceber uma mudança muito forte de comunicação da Nike. Hoje, você entra lá no site para olhar, você já não vê essas lendas do esporte ali. Ele fala, encontre a sua grandeza, né? Find your greatness, né? Encontre o seu potencial, né? Porque, ou seja, o fator de sucesso da Nike não é você vestir a chuteira que um outro cara usa, e sim você alcançar o seu objetivo, né? E é nisso que você começa a perceber que o foco deixa de ser... Olha, copie o cara, não. Seja você com o seu potencial. E aí que tá. E aí você começa a comunicar a linguagem que é o objetivo seu, pessoal. Você pegou um exemplo, a Nike é um ótimo exemplo disso. Né? A Nike, para construção de credibilidade, ela teve que usar grandes figuras do esporte, né? Que é o que você falou. Mas a Nike sempre teve um conceito que é o conceito do Just Do It, que é um conceito de micrometas. Eu não estou pedindo para você ser um maratonista. Se para você, todo dia, andar 300 metros é ser atleta, just do it. Se andar 10 quilômetros, just do it. Eu não gosto de correr. Eu começo a correr, eu já fico pensando quando eu vou terminar. Eu sou totalmente impaciente para corrida. Entendeu? Eu já fico assim, eu fico, sabe, me falaram, né? Pode comprar aqueles relógios, né? Smartwatch, você vai acompanhando, vai escutando. Não dá, para mim não dá. Isso não me pega. Mas para o Paulo, o Just Do It sei lá, hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da minha casa, vou vir aqui no livecast da Live University, vou a pé. Pronto, Just Do It. Micrometas. Legal. Né? A Nike tem muito essa pegada da micrometas. Inclusive, né, tem até a alusão do swoosh, né, que é um check quase. Né? Check. Fiz, legal. Check. Fiz, check. Então, esse é um ótimo exemplo da comunicação, dizer assim, o que você ganha com esse meu atributo? O que eu acho legal nesses exemplos de marcas famosas assim, ou reconhecidas, é o quão simples é o conceito. E você fica imaginando o quanto trabalho deu, quanto de inspiração, de insight, de debate, para chegar num conceito tão simples, né? Exato. E esse é o desafio que todos nós temos. Trazendo, por exemplo, aqui para a live, né? A gente tem as nossas aulas, tem os nossos MBAs, mas como é que a gente consegue encapsular num conceito claro como esse isso todo o pacote difícil. De valor? Eu sei o que o cliente valoriza, eu sei o que dá certo, eu sei quais são os nossos atributos positivos, mas tornar simples, tornar inteligível, tornar de fácil acesso é um desafio gigante, né? Para quem gosta de marketing, é o famoso Unique Selling Point. Isso. É a tua proposta de valor. Como você comunica em uma simples frase, sentença, o que você tem e ninguém mais tem. Mas que é super difícil. Super né? difícil. Tem um lado de brilhantismo para chegar lá que é super difícil alcançar, porque... E aí vem o diferencial do profissional de marketing, exatamente. né? Conseguir... Aí é você entender o teu cliente, você olhar... Por isso que eu falo planejamento em cima do cliente. Porque quando você muda a visão do planejamento da marca para o cliente, é o famoso customer centricity, que todo mundo está falando hoje. Né? É o foco centrado no teu cliente. Deixa eu vir dele para dentro da empresa, não de dentro para fora, de fora para dentro. E aí eu vou me organizar conforme o mercado lá fora. E aí você tem que estar pronto também para se adaptar, né? Porque as coisas estão mudando numa velocidade gigantesca. Então, internamente, eu tenho que sempre estar pronto para me adaptar. Você falando assim, mas, cara, não é uma coisa fácil, né, cara? Você imagina que a empresa tem lá a estrutura dela lá, toda organizadinha e tal. E você fala, gente, puta, cara, peraí, como que eu vou sair para ouvir, para voltar e tal? Porque o grande ponto é você assumir que você vai ter que mudar. Né? E para mudar, você vai ter que quebrar processos, mudar a forma com que é feito. E isso traz aqui uma complexidade, uma dificuldade muito grande, né? Tem um negócio, Henrique, que isso é, acho que da década de 70, né? O Alvin Toffler falava assim, você só vai ter sucesso se você aprender a desaprender, a reaprender. Lá na década de 70 ele falava isso. Isso nunca foi tão verdade quanto é agora.
Né? O profissional hoje tem que estar preparado exatamente para isso. Você está preparado para aprender, a desaprender e reaprender? E se você parar para pensar, esse é muito o conceito que a gente traz hoje de MVP, né? Quando a gente fala de errar curto. Né? Você entenda que você vai errar. Erra. Só que o erro, cada erro que você tem, você traz um aprendizado, melhora, faz diferente, melhora, ajusta. Aprendi alguma coisa. Depois de 30 vezes você aprende, traz uma lição, melhora, aprende. E é isso que a gente tem que estar pronto. Né? E isso está dentro da empresa adquirir uma cultura de mentalidade digital. Né? Que é um outro conceito que todo mundo erra. A mentalidade digital, nossa, eu preciso aprender a programar, preciso fazer algoritmos. Cara, não tem nada a ver. Né? Quando a gente fala de mentalidade digital, é você criar processos e abordagens para entender tecnologia. Eu não preciso saber programar, mas eu preciso saber o que significa um algoritmo. Sim. Eu preciso saber o que significa inteligência artificial. Eu preciso entender o conceito. Né? Gente, eu odeio o TikTok. Tudo bem, mas você precisa entender o que ele é. Você não pode nem estar nele, mas você precisa entender o que ele é. Então, assim, esse é um conceito que as empresas estão tendo dificuldade hoje, né? De aplicar o conceito da mentalidade digital, que é exatamente o que você está falando, que é errar e errar rápido, mudar, tentar de novo. Isso é um super conceito de mentalidade digital. No passado, ou vou até dizer, sei lá, tem empresas que ainda atuam assim, sabe? Você fala, vou fazer um plano de marketing. Então, você traz uma visão lá do que você vai fazer e tal. O grande ponto que você tem que entender é que provavelmente, ou você contratou um gênio absoluto da espécie, que ele simplesmente vai te entregar aquilo, ou provavelmente vai estar tudo errado. A chance de estar certo, porque você vai ter que mudar. Os dados vão te trazer insights que vai te mostrar que você, de tudo que você planejou ali, sabe, um pedacinho só estava certo. Você vai ter que estar rápido para... A partir daquele pedacinho, qual aprendizado você trouxe para você mudar tudo semana que vem? E fazer isso de novo, de novo. Você falou de grandes marcas, eu gosto de lembrar da IBM, né, gente? Se você pegar a história da IBM, quantas vezes a IBM mudou de modelo de negócio? Né? A IBM é um grande... A IBM, estou falando, vem leis da grande Segunda Guerra, né, em modelos de negócios, e ela vem mudando e se adaptando ao novo cenário. Hoje ela está falando de cloud. Tem um livro que é muito legal do Louis Gerstner, que ele é o ex-presidente da IBM. Quem disse que os elefantes não dançam? Muito bom, cara. Muito bom. Antigo o livro lá, se você olhar, a galera... Não, mas é um exemplo que a gente tem que ter, que a gente tem que olhar, né? Que é de uma empresa que veio se adaptando no seu modelo de negócio, porque foi entendendo que se ela não fizesse isso, ia virar o grande case Kodak. Que não entendeu rápido o que era o teu modelo de negócio, e aí quando viu... Perfeito. Era tarde demais, que é um outro conceito de mentalidade digital. Você entendeu o que significa a diferença de indústria e ecossistema. Porque se você não entende isso, indústria versus ecossistema, é outra coisa que você não consegue também trabalhar nos dias de hoje. Porque se você olhar a indústria... Porque quando você olha a indústria, fala assim, né, para todo mundo que está nos assistindo, aí se a gente pensa assim, indústria de fotografia, todo mundo fala Sony, né, porque lembra da Cybershot, que era um sucesso. O cara fala Canon... Fuji, ou seja, uma série de... Né? Mas se você olhar, quem quebrou esse mercado foi uma empresa chamada Apple, que não tem nada a ver com a indústria da fotografia. Mas por quê? Porque as empresas têm mania de olhar só para a sua indústria. Então ela olha o concorrente dela que está do lado dela, que faz exatamente a mesma coisa dela. Mas ela não olha as empresas que estão surgindo do lado e estão de olho no teu ecossistema. Né? Como, por exemplo, não sei se aqui vocês se lembram, mas assim, a gente ia viajar, tinha que alugar GPS, né? Até um dia que a Google falou assim, dá de graça isso aí. A Garmin falou, ferrou. O que eu vou fazer com esse monte de aparelho? Que a Google está dando... Por quê? Porque, de novo, não olhou o ecossistema. Se você não olha o ecossistema, você está fadado a perder os processos de disrupção, os processos de inovação. E a Garmin é um bom exemplo, né? Ela se reinventou totalmente e criou os relógios agora. Exato, ela teve que mudar, porque ela entendeu que o mercado dela não era o mercado de GPS. Né? Porque esse mercado, a Google falou, tá de graça. Né? Aí depois vem o Waze, né? Fala, tá aqui de graça e ainda eu te dou ainda onde é o teu melhor... Aí o Google vai lá e compra. Exatamente. Então, assim, esse olhar para o ecossistema é muito importante. Como aconteceu, por exemplo, a gente falou da Apple, mas a Apple também tem suas falhas de não olhar o ecossistema. Como ela não olhou o Spotify. Né? Porque a gente está falando de podcast aqui, a gente está num livecast podcast.
pô, era o iTunes, né? Você tinha, a Apple tinha o programa dela de podcast ainda próprio. Tem, chama podcast. Chama podcast, né? E por acaso eu acho que faz melhor curadoria de podcast do que faz o Spotify. Por sinal, é o que eu uso. eu acho que faz melhor curadoria. E é muito interessante isso. E a Apple não viu esse ecossistema, a Spotify veio, boom. Quando a Apple percebeu, caramba, os caras dominaram o mercado de podcast também. Então, sob o ponto de vista conceitual, o ecossistema é maior do que a indústria. O ecossistema é uma competição assimétrica. Tá. Né? Então, assim, é a visão que você tem que ter de todo mundo que faz parte daquela tua categoria. Isso se aplica não só às techs, mas também... Tudo. Mas, por exemplo, sei lá, indústria de bala. Exato. Não é muito mais difícil essa visão? Queria Cara, munição, né? Você tá falando bala o quê? Bala doce? Não, bala doce, bala. Você tá falando munição. Não. Indústria de bala, eu achei que era munição. Não. Bala docinha, que eu acabei de pegar uma ali antes de... Beleza, ótimo bala exemplo. É bala, não é bala? Bala é bala, mas aí você tem que olhar assim, em que ecossistema a bala tá inserida? Vou dar um chute aqui, tá? No mercado de bala. Está inserida no ecossistema de brinquedos de criança. Tá? Porque criança adora bala, é docinho. Então, vamos brincar que está nesse ecossistema. Então, assim, quem está no ecossistema de brinquedos de criança? Pô, a Mattel tá. Será que eu não tenho que olhar o que a Mattel está fazendo? A Lego tá. Será que eu não tenho que olhar o que a Lego está fazendo? Porque vai que ela inventa alguma coisa que quebra o meu negócio. Então, assim, você olha o mercado que você está envolvido, a entrega, né? Então, pega o exemplo aqui da LiveU, né? Que mercado vocês estão envolvidos? Né? Pô, estou no mercado de educação. Será que é só educação que vocês fazem? Vamos olhar, porque se você olhar só para o mercado, você vai olhar só seus concorrentes, as outras faculdades, universidades, as outras empresas de educação corporativa, de educação institucional e etc. Mas será que é esse o meu mercado? Será que eu não estou no mercado maior? Será que eu não estou, por exemplo, no mercado do lifelong learning? Né? Será que não é por isso que veio o meu nome de live, vivo? Porque eu estou constantemente vivendo, constantemente aprendendo a desaprender e reaprender. Exato. Então, quando você abre o teu ecossistema, você começa a olhar para outros players. Será que meu concorrente não é uma Amazon que vende livros, de repente, e não só o universo? E você não só olha para o lado da concorrência, você olha para o lado de um outro quesito importante que é colaboração. Você não sobrevive hoje se você não fizer colaborações, collabs. Porque às vezes você não consegue criar tudo dentro. Você precisa de um collab, de alguém que já tem aquela expertise, falar, vamos juntar nós dois e vamos fazer, em vez da competição, fazer a coopetição. A gente ser cooperativos juntos num negócio. A gente vai continuar brigando no negócio principal, mas num serviço que a gente vai oferecer, por que a gente não se junta? Tá? Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu. Vamos pegar, todo mundo conhece esses aplicativos de meditação que tem hoje, né? Então tem Calm, tem o Headspace. Tem o Mindfulness, né? O Mindfulness, que é uma técnica, né? Mas Calm e Headspace são os dois maiores aplicativos de meditação hoje no mundo. Legal. Né? Qual que é o mercado? Né? O cara é mercado de meditação. Mas o que eles fizeram? Eles olharam maiores. Falaram assim, gente, qual que é o mercado o ecossistema que está crescendo hoje pós-pandemia? Saúde mental. Eu estou inserido nesse ecossistema, não estou inserido só no de meditação. Então, o que a Calm faz? A Calm vai lá e apoia a Naomi Osaka, tenista, quando ela fala que sofreu burnout. Eu não quero dar mais entrevista coletiva. E aí, a associação dos tenistas fala assim, mas você é obrigada a dar, porque está no contrato. Se você não der, eu vou te cobrar uma multa. A Calm fala assim, eu pago a multa de qualquer tenista que não quiser dar entrevista por causa de saúde mental. Olha só, ela olhou o ecossistema e entrou no ecossistema. Ela fez isso? Eu não acompanhei. Fez eu lembro do caso da isso. tenista. A Headspace, para quem entrar no Netflix hoje, a Headspace tem 2 programas lá dentro da Headspace. Um é, vou te ensinar a meditar de maneira fácil, para quem nunca meditou na vida. E um outro programa dentro do Netflix, que se chama O Guia para Dormir Melhor. Então a Headspace falou assim, eu vou olhar meu ecossistema e vou fazer uma collab com o Netflix. Por quê? Porque as pessoas estão aonde na pandemia? Estão assistindo conteúdo, cara. Genial. Né? Estão assistindo conteúdo. Então eu vou para lá. Por quê? Eu estou olhando o ecossistema. Porque se eu olhasse só a minha indústria, eu ia ficar preocupado só com a Calm. Não, eu tenho que olhar meu ecossistema. Então essa é a diferença. Essa é outro conceito que a gente tem que implementar dentro do mundo corporativo. Você sabe que eu estava vendo recentemente, depois eu vou pedir para o Rodrigo colocar o link aqui embaixo, o Lego.
Eu gosto muito de Lego, sabe? E eles criaram uma mini tela LCD que fica dentro da pecinha, cara. Olha só. Então você imagina, cara, a menor tela LCD do mundo, ó, e ela é sensível ao toque, conforme a pessoa vai andando. Que legal. Você vai Olha que legal. montando e tal. Então você imagina, cara, você vai ter uma tela de LCD dentro da pecinha de Lego, cara. A própria Lego se reinventou demais, né? Pô, a Lego criou o conceito de você construir monumentos, né? Então você tem um Lego que você pode construir a Golden Gate, você constrói a Torre Eiffel, né? Ela construiu depois o conceito do Lego mecânico, né? Ela pegou aquele conceito do maker. Lembra? Tinha uma época que muitos falavam da cultura maker, né? Então a Lego falou assim, pô, vamos pegar os nossos carrinhos, por que não construir ele com estrutura mecânica? Do carrinho andar mesmo, se mexer, construir isso. E agora esse exemplo que você colocou. Não, e tem o mundo de games, né, cara? Quem entrou de jogos com base em Lego e tal, filme, o lado né? de filmes, parquinhos de diversões, né? Tem o Legoland e tal. Você tem vários outros exemplos. Por exemplo, a Lego lançou em parceria com a Adidas. Aí saiu um tênis da Lego e um Lego da Adidas. Então você monta o tênis e tal. E, cara, esse tênis eu fui procurar nos Estados Unidos, não tinha mais. Esgotou rapidamente, né? Então é um exemplo, né? De você pegar uma comunidade, explorar um nicho, crescer lá dentro com produto de qualidade. Então, etc. aí você muda o nome de produto para plataforma. Exato. Isso é plataforma, né? Então muita gente já deve ter ouvido falar, Paulo, o que é esse conceito de plataforma? Isso é uma plataforma. Quando eu te cerco em torno dos meus serviços. Então a Lego você deu um exemplo. Então eu crio um parque. Você vai falar, o que tem a ver parque de diversões com Lego? Pô, cara, se o cara entra lá dentro do parque de diversões, se diverte, é uma plataforma que eu crio. Eu boto você dentro de uma cidade murada, que é o que a Apple faz muito bem com a gente. Ela põe você numa cidade murada que você fala... Nem pô, me não, fala, cara. Quem está assistindo a gente pô, aqui... Se eu tenho um iPhone, eu vou comprar um iPad, por quê? Porque eles se conversam. E aí eu acabo comprando um Mac porque conversa com ele também. E aí eu acabo consumindo o serviço. Ou seja, ela não olha para o produto, ela olha para a plataforma. Que é um outro conceito que a gente te ensina para as empresas hoje. Não fica pensando no produto, olha a plataforma. O que você pode oferecer para a pessoa entrar nessa cidade murada e ficar lá dentro. Ela não precisa mais sair da cidade murada. É o conceito do que os bairros fazem nas grandes cidades. Eu vou botar uma farmácia, botar um supermercadinho, boto aqui um coworking, você não sai do teu bairro. Os Estados Unidos faz muito bem isso, né? Você tem vários bairros lá que eles organizam mesmo. Então tem que ter um supermercado, as lojas lá, então tá lá, GameStop, tudo volta numa região pensando exatamente nessa questão de organização. Né? Isso é conceito de plataforma, que é um outro conceito importante para quem quer aplicar a mentalidade digital. Legal. Perfeito. Eu queria voltar um pouco na questão do design de comportamento humano, que a gente citou lá. Para mim é um conceito novo. Eu queria que você explicasse melhor, até para o pessoal aprender com a gente aqui, o que é design de comportamento humano e o que a gente faz dentro das empresas para se aderir a esse conceito. Legal. O design de comportamento humano é um olhar muito para as matérias como antropologia, ciências sociais, sociologia, a própria neurociência, agora o estudo do cérebro humano. Então, é uma pessoa que faz esse olhar e vai entender como que o comportamento humano, ou seja, como a gente está agindo hoje no mercado, impacta no consumo de serviços e produtos. Tá? Então, quem trabalha com design de comportamento, nada mais, nada menos que está tentando entender por que você está agindo desse jeito. Então, muito mais do que falar eu gosto ou não gosto. Então, por exemplo, o design de comportamento humano não está interessado em entender eu gosto do TikTok, eu não gosto do TikTok. O design do comportamento humano está dizendo, mas por que o TikTok? Por que não outro? Por que o TikTok? E aí eu vou entender o que leva esse comportamento. Por que as crianças não querem ser mais youtubers e querem ser tiktokers? Tá. Esse é o conceito do design de comportamento humano. Ele vai buscar essa resposta. Tá. Mas ele é uma ciência que está sendo estudado dentro das universidades ou ele é uma técnica... Stanford já tem essa categoria chamada Behavior Designer, é o behaviorismo, tá? Que já existe isso na faculdade de Stanford e muita gente está se especializando nisso. Tá? Muita gente está começando a estudar isso. Por quê? Porque entendeu que hoje você é obrigado a entender o comportamento humano. Né? Se você quer operar hoje no mercado, você tem que entender o comportamento humano. E aí vem uma série de coisas. Né? A gente começa a falar de viés, então tem muita gente estudando viés cognitivo.
né? Então, aí você começa a falar de grandes autores de livros, de viés, de estudo de comportamento humano. Você traz esses grandes, os ganhadores dos Nobels da economia, que traz esse lado de comportamento humano para a economia. Né? Deixa eu tentar entender por que a gente age por que você compra e não compra, por que você consome e não consome. Né? Então, você tem Dan Ariely, você começa a trazer uma série desses experts que falam, né? O Malcolm Gladwell gosta muito de falar disso. Você tem o Blink, né? Num piscar de olhos, que fala também disso bastante. Então, o design de comportamento humano é isso. Né? É a pessoa que vai entender que uma criança está andando no supermercado, tá? E a criança, quando ela olha para a prateleira, ela está vendo as coisas ou na altura dela ou ela está vendo as coisas acima dela. E o design de comportamento humano vai entender que nenhuma criança vai sozinha ao supermercado. Tá? Pelo menos que eu conheço. Meus filhos não vão sozinhos, não sei os seus filhos. Não sozinhos. Não são loucos, né? Não, vai comprar mas tudo. Todo mundo sabe que é... até o quarto sozinho? Não é difícil. Todo mundo sabe que é difícil ir com criança em supermercado também, né? Mas o design de comportamento humano vai entender que essa criança vai estar acompanhada de um pai ou de uma mãe ou de um adulto e ele vai falar assim, poxa, quem é que compra a coisa? Vai ser o adulto, porque a criança não compra. Mas quem que é que pede? Criança. É a criança. Então, o design de comportamento humano vai lá no supermercado e ele vai observar que a criança está andando no corredor e, de repente, ela olha a caixa de cereal e a caixa de cereal está na altura da mãe. Ela não consegue alcançar a caixa de cereal. Então, ela vai pegar, vai puxar a mãe ou o pai, ou o adulto que está com ela e falar assim, eu quero aquele. E o design de comportamento humano vai entender que o tigre que está desenhado na capa da caixa, ele precisa estar olhando para baixo, porque ele precisa encarar a criança. Então, quando você desenha o logo do tigre, você desenha o logo do tigre desenhado para baixo. Porque ele não tem que encarar a mãe, ele tem que encarar a criança para criar uma empatia com a criança. Então, o design de comportamento humano vai estudar isso. Perfeito, muito legal. Eu estou lendo agora o novo do Kahneman, o Ruído. Ruído. Cara, é genial, assim, o quanto... E ele está estudando quanto o comportamento de julgadores, tipo, juiz que julga... Da parte legal mesmo, do judiciário, do judiciário, o quanto eles são influenciados por aspectos e como eles divergem entre si para o mesmo caso, sabe? Então põe o mesmo caso para 20 juízes, estabelece um limite de pena para esse caso aqui. Lê lá e dá a pena. E varia assim na ordem de 80%, 90% entre uma decisão e outra, justamente por conta disso, porque o comportamento do julgador ou o que está passando por dentro da cabeça do julgador, varia de uma forma que é quase que impossível estabelecer critérios técnicos para definir, para uniformizar, para eliminar o ruído dessa operação. Que é o que a gente chama de mindset. Né? O mindset nada mais que isso, são as abordagens que você cria para entender o seu mundo à tua volta. Você cria a tua, eu crio a minha. O design de comportamento humano tem que entrar e falar assim, eu preciso criar um cenário, um ambiente, um local... Né, as palavras, as cores, o formato da fonte, tudo que está aqui, né, vocês colocam aqui, né, então o carrinho do Ghostbusters já me pegou porque eu gosto disso, né, aí já vi lá Game of Thrones, vi o Wilson, adoro o filme, então assim, né, sei lá, quem for russo vê as bonecas ali, né, então assim, você cria um cenário que isso vai ser interpretado pelo meu cérebro e vai criar um mindset para mim do que significa isso aqui em torno. Tá? E é isso que você está falando. Então, assim, o design de comportamento tem que entender isso. Qual que é esse ambiente que eu crio para que a pessoa entenda os valores que eu quero passar para ela? Entenda o conceito que eu quero entregar para ela. Cara, isso é muito louco, cara. Eu tô lembrando aqui de duas situações, né? Primeiro, do que você comentou, cara, eu acho que é muito legal e é muito louco, né? Porque o direito passa por questões argumentativas, né? Porque a gente não consegue colocar na lei, imagina o tamanho da lei que deveria ser, se a gente fosse colocar todos os cenários que podem acontecer. Então, muitas vezes, argumentos podem, de fato, influenciar e, eventualmente, o melhor argumento pode ganhar e você pode ter, para as mesmas decisões, para a mesma causa, N fatores diferentes. Mas vai além. O mesmo argumento para juízes diferentes... pode influenciar de acordo com o mindset dele. É muito louco, né? E faz total sentido, né? Tanto que a gente vê aqui no Supremo, ideologias políticas à parte, a gente vê que muitos, sei lá, dá 8-3... 5-4, sabe? Dá uma coisa meio maluca, porque de fato... É o mesmo processo, né? É o mesmo processo, né? E dependente da questão ali, varia muito. E tem outro aspecto, cara, que eu me lembro muito, porque lendo na biografia do Steve Jobs, né? Ele conta quando ele estava montando
não sei quem leu, mas a Apple Store, né? Porque ele foi na Best Buy, tentou ser atendido e tal, e teve uma experiência não muito boa com o vendedor, e ele falou, cara, puta, eu tenho que montar minha loja. Aí ele montou na garagem da porta da casa dele um protótipo da loja da Apple e tal, e ele era muito amigo do Larry Ellison, né? Que é o presidente lá fundador da Oracle. E é muito engraçado, porque o Larry conta essa passagem no livro falando que a coisa mais insuportável do mundo era visitar o Steve Jobs naquela época, que o Steve Jobs queria ficar sentado no chão da loja, imaginando situações para ver como que as pessoas iam entrar na loja. Então ele ficava, cara, a gente tem que pensar em alguma forma de esconder a impressora. Sabe? Como é que a gente esconde o fio? Porque esse fio tá feio aqui no meio. Né? E ele falou, era insuportável, porque o Steve Jobs queria ficar horas e horas e horas e horas e horas sentado, imaginando como seria a experiência de um consumidor da Apple, né? E hoje você entra numa Apple, cara, eu moro aqui perto do Shopping Morumbi, cara, é uma coisa de louco, bicho. Eu não sei como tem tanta gente naquela loja. E os produtos são caríssimos. Né, cara? É um absurdo você comprar um iPhone aqui no Brasil, um Mac e tal, não sei o quê, e é lotado de gente ali dentro, né? Aí você fala, deve ser tudo serviço. É nada, tem um monte de gente com sacola, né? É muito louco, né? Como o cuidado, como cada detalhezinho fez a diferença e faz a diferença até hoje, né? E você tocou num ponto importante, experiência. Né? Quando você entende isso, né? No fundo, independente, a gente está falando aqui de máquinas, do futuro, robôs, etc. Mas no final dos contos, você está lidando com quem? Do outro lado. Quem está comprando o teu serviço? Outro ser humano. O que o ser humano quer? Quer experiência. Então, para você que olha a experiência, que é o que provavelmente vocês pensaram, né? Então, eu entrei aqui, tem aquelas mesinhas de café, é a experiência que eu vou ter com você. Né? No fundo aqui de vocês tem uma lojinha, é a experiência que eu vou ter. Tem uma parte instagramável, é a experiência. Então, assim, você pensa na experiência que ela tem, porque no fundo, o que a gente quer? Experiência. E o Steve Jobs entendeu isso muito rápido. Falou assim, como que eu dou acesso à experiência para as pessoas de produtos que são caros? Porque você jamais ia imaginar que o cara ia jogar um MacBook lá de 20 mil reais para qualquer um que entrar. Qualquer um entra hoje numa loja da Apple, pode entrar lá, mexer no Mac, mexer num iPad, mexer num iPhone. Porque está tudo disposto para você de maneira simples. Você não precisa chamar ninguém. Ele tira a fricção. Você não precisa chamar ninguém, não precisa chamar um vendedor. Está lá em cima da mesa. Entra, experimenta. Eu confio na experiência. Né? Então, isso é uma grande sacada. Né? Não é aquela coisa de você entrar, ter um monte de caixa, só tudo lá, que você nem vê o computador e tal. Né? Tudo numa prateleira que você não consegue encostar, ou na prateleira escrito não toque. Ou tá numa caixa, né? Ou tá numa caixa. Uma caixa. Posso ver? Você abre a caixa para mim para ver? Né? Ou que nem tênis, né? Que você tem que pedir, traga meu número. Né? Não, cara, o cara joga lá para você e fala, tá aqui, ó. Tá aqui o iPhone pequeno, grande, médio. Tá aqui o MacBook top e o MacBook de primeira linha. Tá aqui, em cima da mesa. E aí eu entrar numa outra questão que você fala bastante também, que é a relação ao Omnichannel, da experiência Omnichannel. Porque a gente viveu um mundo, pandemia, né? Onde tudo digital, o físico vai morrer, não vai ter mais shopping e tal. Cara, os shoppings estão lotados, né? Então a gente vê cada vez mais a experiência digital, física, e é tudo uma coisa só, né? É tudo uma coisa só, né? O Omnichannel é um conceito que as pessoas acham que é um conceito só de canal, mas não. O Omnichannel, o conceito teórico do Omnichannel, e isso a gente aprende para quem dá aula de marketing, eu dou aula, a gente fala, qual que é o conceito de Omnichannel? É a habilidade de você entregar produtos e serviços como, onde e quando a pessoa quer. Pronto. E é difícil, a gente não sabe qual vai ser a jornada da pessoa. Porque tem aquelas pessoas que vão, sei lá... aleatória, né? É aleatória total. Total. Tem aquela pessoa que quer comprar uma geladeira, então ela vai no YouTube, ela começa por onde? Tem pessoas que vão começar pela loja, tem pessoas que vão começar pelo YouTube, pelo Instagram, pelo site, conversando com um amigo. Então, o School comprou a máquina de lavar, ele veio perguntar para mim, cara, que máquina de lavar você comprou? Essa daqui é muito... Então, para onde, né? E cada pessoa tem lá a sua jornada, né? Por isso. E as empresas têm que estar preparadas para isso. Onde, como e quando ela Porque quer. se tiver uma ruptura, você perde o cliente, né? Você perde o cliente. Onde, como e quando ela quer. Isso é o conceito de Omnichannel. Né? Aí eu gosto de um outro conceito que traz, que é o Scott Galloway, que é super famoso, ele fala, né? A morte da distância. O que significa a morte da distância? Hoje, a empresa tem que ter a habilidade
de entregar produto ou serviço aonde a pessoa está. Né? Acabou a distância. Então, hoje, você sabe, hoje um Mercado Livre te entrega o produto, uma geladeira. O Mercado Livre vai lá e leva na porta da tua casa. A geladeira, se você não quiser entrar numa loja, você não quer sair de dentro de casa, o Mercado Livre te entrega. No mesmo dia ou no dia seguinte, no máximo? No dia seguinte. Então, a morte da distância, que é um outro conceito que as empresas precisam entender também. A morte da distância traz para a gente um significado de que acaba-se a fricção. Então, assim, eu removo obstáculos. Então, eu não preciso me deslocar, não preciso pagar estacionamento de shopping, não preciso entregar meu carro num valet, não preciso enfrentar o trânsito. E eu tiro custos desnecessários. Não preciso ter na minha loja. Eu posso ter uma loja, mas não preciso ter 15 funcionários. Né? Eu posso ter uma loja, mas eu não preciso ter todos os produtos. Eu posso ter ali os principais e oferecer para o cara. Ó, você quer ver os outros? Te ofereço aqui de maneira digital. Como que eu me preparo? Como que eu uso o físico? A gente fala muito nesse conceito de ser um showroom e tal, mas eu acho que ainda tem muito a evoluir nesse aspecto, sabe? Eu vejo as lojas físicas ainda baseadas muito no conceito venda e pouca experiência, né? É o conceito... Como que a gente traduz? Porque tem um conceito legal que ele fala que você troca o how to get to people para how people get to me. Então, como eu chego até as pessoas versus como as pessoas chegam a mim. Então, antigamente, você ficava estudando como você chegava até aquela pessoa. Hoje em dia, você tem que falar para ela, vou te ensinar como você chega até mim. Então, assim, se você... quer né? Hoje a gente pergunta, qual que é... Vou jogar aqui para vocês dois, Rafael e Henrique. Qual que é o horário nobre hoje? Horário nobre. De televisão aberta? Horário nobre das pessoas. Qual que é o horário nobre? Se tivesse que investir propaganda, qual que é o horário nobre? Horário nobre, cara, eu ia falar que é hoje, para mim... Eu pensei nisso, mudou, porque o padrão é 8 horas da noite, assim, 7 horas, era 7 ali o horas Jornal da noite. Nacional. Eu ia falar que é na volta do almoço hoje em dia. O horário nobre hoje é a hora que você abre a tela do seu celular. De manhã? Não importa. Abre a tela do seu celular. Esse é o horário nobre. Porque, cara, você abriu a tela do celular, tá lá... Antes era hora do Jornal Nacional, né? É o gatilho. É o gatilho hoje de qualquer pessoa, né? Porque todo mundo... Eu estava lendo um dado, olha que loucura. Existem mais smartphones no Brasil do que escova de dentes. Uau. Eu já vi isso. Você viu Caramba. isso? Cara, quando eu li isso, eu falei, calma. Ou seja, as pessoas estão mais conectadas do que escovando seus dentes. Uau. Tá? Eu tenho a escova conectada. É isso que eu ia dizer. Eles ficam me zoando aqui. Tem um aparelho que é tudo ao mesmo tempo, inclusive escova. Eles ficam me zoando. Cara, então isso é loucura. Então, assim, o horário nobre hoje é a hora que você abre o seu celular. Então, abrir meu celular, quero comprar, eu tenho que estar lá. Quero consumir um serviço, eu tenho que estar lá. Pô, eu quero iniciar minha jornada pelo celular, mas depois eu quero ir até a Live University. Eu tenho que estar preparado para os dois. E eu tenho que fazer ele se movimentar e, principalmente, quando ele chegar aqui dentro, eu tenho que entender que ele entrou no meu site. Eu preciso reconhecer ele não como prêmio. Não precisa chegar, seja bem-vindo à live. Eu falo assim, como seja bem-vindo? Eu já conheço vocês do site. Não, você não pode. Que é um outro problema hoje do conceito omnichannel. As pessoas não conversam entre canais e o cara não recebe esse dado para estar preparado. Né? Para você entender. Então, por exemplo, eu entrei lá, a gente estava dando exemplo de máquina, geladeira. Pô, eu entrei, já pesquisei no teu site. Até joguei no meu carrinho, depois desisti. Aí eu vou na loja, vou no shopping. Falei, não, quero ver. Chego lá na loja e falo assim, o senhor quer conhecer as geladeiras? O que o senhor quer conhecer? Eu falo, não, já pesquisei tudo. Pô, lá vem um cara querendo me... Puta saco, o cara querendo me explicar, bicho. Né? Pô, eu já deveria entrar e falar assim, qual que é o seu nome? Paulo. Paulo, ele digita lá no site, já devia vir um banco de dados para ele e falou assim, o Paulo entrou no nosso site anteontem, jogou no carrinho e tirou essa geladeira. Então, o vendedor deveria falar assim, alguma dúvida sobre a geladeira XPTO? Que eu vi que o senhor se interessou por ela? Opa, tenho sim. Eu fiquei com dúvida, porque eu não sei se cabe... eu gosto de consumir muito a garrafa, PET, então não sei se cabe na porta. Fiquei com essa dúvida da foto. Não, vem cá, vou te mostrar para o senhor que cabe. Pronto, acabou. Mas a gente tá longe de um cenário longe, como esse, Tá né? longe, cara. Sabe o que aconteceu comigo? Vou te contar uma experiência. Eu fui uma loja de tênis comprar, não vou explorar a marca. Fui lá e fui comprar um tênis.
Aí era meu aniversário, eu falei, cara, quer saber uma coisa? Vou comprar um tênis e tal. Fala, Aí eu vai que fui. a marca tá ouvindo e te dá de presente. Um abraço pra galera da Vans. Inclusive, os tênis que eu estou usando. Um abraço pra galera da Vans. Mas fui lá, olhei o tênis, eu fiquei olhando e tal, pô, mas é uma coleção nova, tal, não sei o que e tal. Falei, porra, legal, vou comprar o tênis. Aí eu fui comprar o tênis, só que eu vi que não estava disponível o meu número. Eu falei, putz, beleza, não vou comprar. Aí eu falei do lado do shopping, falei, vou lá no shopping dar uma olhada. Fui com a minha cachorrinha passeando, cheguei lá no shopping, peguei lá, falei, olha, tem, não? Tem. 43? Temos sim. Aí pegou lá, eu falei, poxa, eu poderia ter no site, poderia estar no... Sim. Mas muito bem, tem. Quer comprar o tênis? Quero. Custa aqui, sei lá, R$650. Comprei R$650 o tênis, fui feliz para casa e tal. Falei, ótimo, comprei o tênis. Cara, abri meu Instagram, apareceu... Uma promoção por 550. Aí eu fiquei puto, falei, cara, acabei de pagar 100 a mais. Esse é outro erro, né? Sabe quem que fazia esse erro que era grosseiro? Não sei se o Booking. E sabe o que eu fiz, cara, que pra piorar? Vocês já viram no Booking que o Booking Não, faz sabe o assim? que eu fiz? Eu comprei outra cor. Aí você falou, vou usar essa Aí eu promoção. comprei outra cor, Agora mano. não, Aí eu tá. falei, agora por Não. 100 mais barato, tá? Se eu paguei por 650... Cara, esse é um outro grande erro de quem não entende o mercado, esse mercado híbrido que a gente está falando, tá? Que é não entender a jornada do teu consumidor. O Booking fazia isso direto. Você ia lá, bucava um hotel, você falava, vou tirar férias. Aí o cara ia lá, bucava um hotel em Campos de Jordão, curtia as férias e voltava. Na volta, semana seguinte, a Booking mandava e-mail. Achamos um hotel em Campos de Jordão com 50% de desconto para você. Bicho, tem coisa que me deixa eu mais fui há 2 semanas puto. atrás e por você, eu buquei no teu site. Eu paguei pelo teu site. Em que momento você não me entendeu? E aí isso te deixa com raiva, como você ficou. Te deixa frustrado, Frustrado. E então esse é o grande erro também que as empresas hoje não entendem. Cara, ou você vai conhecer teu cliente ou você não conhece teu cliente, cara. E aí as pessoas se questionam, né? Pô, mas o digital vai substituir as pessoas. Não, cara, o digital é para, na verdade, aprimorar a tua habilidade como ser humano. Exato. Né? Se você, nessa corrida, gente, se você correr achando que você está correndo contra as máquinas, você vai perder, meu amigo. Porque elas são mais rápidas, mais inteligentes e erram bem menos. Agora, se você entender que nessa corrida você tem que correr com máquinas, você vai vencer. Eu acho que a grande dica que você está trazendo para mim aqui, que me provoca, é pensar seriamente no negócio, sabe? Sentar, olhar, analisar, falar, puta, peraí, deixa eu imaginar a jornada de cada pedacinho de ponta a ponta e tentar conectar essas coisas, sabe? Eu acho que esse é o que tá me provocando, sabe? Sim. Quando eu penso nisso, né? Mas sabe o que eu acho que é a complexidade da agenda do profissional de marketing? É enfrentar esses desafios sem desligar dos antigos. Para dar o exemplo da Vans aqui. Quando assiste o Stranger Things, qual que é o tênis que a Maxine usa? É a Vans, que não tem nada mais antigo do que fazer... Product placement, isso. que é o que ela faz. Né? Então, na agenda do profissional, tá o desafio que está ali, que é novo, que não existia a venda online até então, que não é novo, mas traz cargas de desafio novas, ao mesmo tempo que ela tem que pensar no marketing antigo, entre aspas. E entregar o tênis que ela usa para todas as lojas, né? Porque deve ter vendido a rodo. Todo mundo quer comprar o tênis dela. Isso que a gente está fazendo aqui é um novo cenário hoje do marketing. Né? Quando você produz conteúdo, na verdade o que você está criando é uma plataforma para que as pessoas entendam os conceitos e valores de vocês. O que vocês estão querendo entregar? Né? Nesse caso, um conteúdo freemium. Né? Então, você está oferecendo, está conhecendo os profissionais de lá, está conhecendo outros tipos de profissionais. A gente está conectando pessoas, conectando quem está nos assistindo também, que é o mercado que a gente fala. Né? Hoje, toda marca precisa ser um publisher. Ela precisa ser um publisher. Porque conteúdo hoje é a alma do negócio. Né? Produção de conteúdo hoje é extremamente importante. Vocês não investiram à toa nisso aqui, vocês tiveram que montar um estúdio. Investir em um estúdio. Isso é o novo conceito de marketing. Por isso que esse conceito no Brasil que é o live commerce. Lá na Ásia, cara, isso é sucesso. Nossa, a gente fez uma experiência com nossa turma da Execom de e-commerce com uma empresa da China
fazendo live como... Cara, é um negócio gigantesco. Cara, isso é um baita... Live É um commerce negócio... baita E eu negócio. nunca tinha visto na vida. Eu fiquei, caramba, cara. Olha as sacadas que os caras tiveram aqui e a venda saindo e milhares de pessoas ao mesmo tempo ali e ela mostrando como é que tá por trás do bastidor. Cara, fenomenal. E é uma onda que nem marolou aqui ainda, né? Exatamente. Tanto que se você perguntar, você falou assim, eu tô pensando aqui, né? E aí, Henrique, se você pensaria assim, porque hoje a gente está num mercado que é como eu não sobrecarrego. Esse é o mercado que a gente está vivendo em qualquer indústria. Né? O mercado que qualquer profissional precisa pensar é assim, ó, eu preciso contribuir com a sobrecarga e não sobrecarregar. Tá. Porque a gente está sobrecarregado com tudo. Excesso Total, de né? informação, aí você tem o cansaço mental, déficit de atenção, eu não leio mais as coisas a fundo, eu olho só título. Cara, eu passo mais tempo procurando o que eu quero assistir no Netflix do que assistindo. Né? Eu estou scrollando tela a todo momento. Ou seja, tem uma sobrecarga de coisa. E o mercado que a gente vive é exatamente esse. Como que eu contribuo com essa sobrecarga e não sobrecarrego? E para todo lado, né, cara? A gente fica hoje... Cara, esses dias eu estava pensando, cara... Interessante que você falou do Netflix. Eu passei a mesma coisa esses dias no iFood. Cara, eu acho que eu fiquei uns 40 minutos para escolher o cardápio. Aí eu vou, hambúrguer, Você não gosta de pô, restaurante quando o menu tem duas opções? Eu adoro. Cara, melhor Quando eu coisa, chego no né? restaurante, o cara me entrega o menu. Agora não entrega mais menu, agora é QR Code. Eu escaneio o QR Code e lá tem duas opções. Bicho. Filé frango. Puta, eu acho lindo isso. Obrigado, senhor. Eu gosto quando tem aquele o mais vendido, tal. Você quer falar, puta, bicho. Recomendação do Isso, chefe. Adoro. então, sem tapeira, velho. Qual que o chefe quer? Vamos nessa. É isso aí. Não, mas, cara, você fica no iFood, aí você abre lá a pizzaria e fala, não, bicho, puta, pizza não pode, cara, é salada. Você abre a salada, puta, mas salada tá frio hoje e tal. Não, é pizza. Não, puta, e fica nessa. Aí você fala, cara, no final eu demorei 40 minutos para chegar, vai chegar em 10 minutos. Pensei, cara, eu queria... dentro do que você está falando, você trouxe um ponto que eu achei importante, né? E eu fico muito imaginando com relação a essa questão. Gerar conteúdo. Gerar conteúdo, cara, é muito difícil você imaginar qual é a praia ou o que você consegue fazer bem. Porque quando você fala de gerar conteúdo, você pode gerar conteúdo de tudo que é jeito, tipo, cor, tamanho e tal... Cara, mas eu acho que esse foi um grande aprendizado nosso, sabe? Porque a gente ia falar, não, então vamos fazer o content marketing, que é aquele texto que escreve Ney Patel, fica falando, que você tem que fazer 400 mil linhas, tal, que a pessoa vai digitar no Google e vai achar. Ah, não, você faz um curso, que... Puta, depois a gente começou a discutir, cara, faz o que você gosta, sabe? Exato. E a ideia do podcast, cara, puta, a gente adora bate-papo, trocar ideia, conhecer pessoas novas, conhecer experiências novas, trazer experiências que estão conectadas à frente do mercado. Então, eu acho que esse foi um grande aprendizado que nós tivemos, depois de errar um monte, e falar, cara, estamos produzindo coisa que a gente não gosta. Sim. Sabe, eu acho que e isso é uma questão importante para as pessoas começarem a Eu fazer. acho legal do conteúdo, para Henrique e Rafael, vocês estão aprendendo e estão ensinando quem está aqui. Então, vocês estão vindo, gente nova, vocês estão consumindo e aprendendo. Claro. Então, tem muito esse conceito do lifelong... O conteúdo é isso, é esse conceito do lifelong learning. Então, está todo mundo aprendendo, todo mundo ouvindo e, ao mesmo tempo, vocês estão comentando e eu estou aprendendo também. Algumas coisas que vocês estão colocando aqui que eu falei, nunca pensei dessa maneira. Nunca olhei por essa lente. E de uma maneira descontraída. Você senta numa mesa... Troca ideia. Tá trocando ideia. Que Só tem falta- tudo a ver com o que a gente quer entregar dentro de sala de aula, porque Pronto, tá só no nosso faltou a DNA. cerveja. É? A IPA. Aí, pô. Eu já vi. Hashtag É o que fica eu a gosto, dica. Hashtag a pauta funciona. Obrigado, PC. Rodrigo. Ó, acertamos até a capinha do celular aqui, ó. PC, conta pra gente, cara. A gente tem um momento agora aqui do podcast que a gente faz algumas perguntas Sim. padrões para as pessoas. A primeira coisa que eu queria falar é se você tem alguma frase de impacto que de alguma forma te marcou ao longo da sua carreira. Boa. Tem. Eu gosto muito de uma frase que diz que na verdade foi o Paul Hersey que eu falei lá no começo, que ele falou assim, você precisa se adaptar às pessoas, não elas a você. Tá? Conte mais. E aí eu fiquei pensando, falei, calma aí, o que você quer dizer? Ele falou assim, o grande segredo da empatia é a pessoa se adaptar a outra. É você criar esse conceito de sororidade, aí você pode usar o conceito que for fraternidade, para entender o ponto de vista da pessoa. Né? E eu acho que é um pouco do que a gente está vivendo hoje, a gente está perdendo essa empatia. Você não pode ter um outro ponto de vista.
Eu acho um absurdo quando olho nas notícias, fulano de tal mata o outro porque estava falando de um ponto de vista diferente do meu. Eu falo, gente, eu não posso trazer outro... Então, assim... E outra, eu sou rotulado. Se eu não sou isso, eu sou aquilo. Quem disse que se eu não sou A, eu sou B? Aonde está escrito isso? Então, assim, isso é muito importante. Você precisa se adaptar a um ambiente. Eu preciso me adaptar, eu preciso entender vocês, entender o ponto de vista de vocês, ouvir. Se eu vou usar isso, se eu vou falar que essa é a minha verdade, é outra questão. Eu descarto depois. Mas eu estou criando uma empatia aqui. Porque, no fundo, a gente quer criar relacionamentos, quer construir relacionamentos. Então, para mim, essa foi uma fase de grande aprendizado para mim. E qual que é seu time da NFL? Esse é o 49ers. 49ers? Cara, esses caras que torcem para... O meu é Steelers, cara. Os Steelers. Steelers. Cara, olha, como eu falei, eu trabalhei numa consultoria que era de Pittsburgh. Então, assim, eu fui no Heinz... Não é mais Heinz Field, acho que mudou o nome agora. Heinz Field, né? Não, mudou esse ano? Mudou, eles mudaram esse ano para alguma criptomoeda aí da vida. Já não é mais pote de mostarda? E aí, cara, baita estádio, galera, assim... Eu já fui lá, foi incrível, cara. Que loucura os torcedores. É um dos melhores tailgates que tem nos Estados Unidos, que é a festa pré-jogo. Cara, eu adoro o Steelers, mas você sabe que eu adoro o amarelo, né? Aí depois, quando eu fui conhecer o Steelers, que é amarelo, eu fui vendo, comecei a assistir lá no comecinho e tal, eu comecei a gostar. O que é? Tem uma coisa com o amarelo? Cara, é uma cor favorita. Sério? É a cor favorita? E você sabe que depois de um tempo, eu fui para os Estados Unidos e fui visitar... Você torce pro Mirassol no futebol? Cara, amarelo? olha, quando ganhou do Palmeiras, lembra aquele histórico? Eu gostei. Eu gostei. Mas sou corintiano. Mas você sabe que eu fui para New Orleans e fui conhecer a história do Saints, principalmente quando teve o Katrina, que eles não jogaram um ano porque o Dome ficou alocado para resgatar as vítimas e tal. E no ano seguinte, o Sean Payton com o quarterback Drew Brees levaram o time ao título. Eu achei a história tão espetacular que então hoje são meus dois times aqui. Eu gosto. Pittsburgh Saints. São times que só estão perdendo, mas faz parte, tamo junto. Adoro também futebol americano. Putz, eu sou apaixonado, acho que eu criei essa paixão. Eu fiz high school, fiz nos Estados Unidos, no Texas. Cara, o povo texano é futebol americano e basquete. Ponto, acabou. Eu fui obrigado, não é que assim, você aprendeu a gostar, não, eu fui obrigado. Porque eu não tinha o que fazer na cidade. Ou eu ia no estádio assistir futebol americano, ou eu ia no ginásio assistir basquete. Então, cara, eu peguei gosto e vocês sabem que o americano faz esporte além do esporte. É uma experiência, né? O americano, cara, tem um conceito, né, de esporte que é sensacional. Eu estive nos playoffs da NBA esse ano. Foi? Eu assisti um jogo em Boston. 50% dos bares do ginásio de Boston não tem mais caixa. Você passa seu cartão de crédito antes, é naquele esquema que você pega a cerveja e sai. É o LES, né? Cash muito LES, legal. né? 50% da área toda ali já era dessa forma. Maluco, né? Você viu, nos Estados Unidos cada vez mais está aceitando dinheiro, né? Você vai pagar com dinheiro alguma coisa lá, os caras falam, putz, bicho, não tem cartão aqui. Não tem... Cada vez mais simples. Legal. Conta pra gente algum conselho que você recebeu ao longo da sua carreira e que de alguma forma te marcou. Se você puder falar quem deu esse conselho também. Cara, eu cultivar relacionamentos. Eu sempre achei que era um baita blá 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 isso. Porque a pessoa fala, cara, Paulo, eu me lembro de uma coisa na minha carreira, cultive relacionamento. Quem foi? E foi um consultor que trabalhava comigo, o Eli, e ele sempre falava para mim, professor Eli, cultive relacionamentos. E eu falava, cara, que frase mais compradinha, cultive relacionamento. Eu achava que era um baita blá blá blá. Hoje, eu tô com 41 anos de idade, tudo meus negócios, tudo que eu faço. Estar aqui hoje foi cultivar o relacionamento. Uma pessoa que participou aqui, o Flávio Maneira. Um abraço para o Flávio. Legal. Né? Um abraço. Cara, o Maneira foi um me falou... bate-papo incrível, cara. Cara, foi o Maneira, é um grande amigo meu. Ele que me indicou, ele que falou de mim, ele que me vendeu, ele me vende melhor do que eu mesmo. E estou aqui porque cultivei relacionamentos. 10. Simples assim. Acho que você responde a próxima, então, que é a última. Vou inverter a ordem aqui. Algo que você acreditou ser certo e mudou de opinião. Putz, esse é legal. Eu fiquei, na hora que vocês... essa pergunta é interessante, né? Algo que eu acreditei que era certo e mudei de opinião. Eu achava uma baita balela esse negócio de ter que amadurecer, né? Meu pai ficava minha vida inteira falando, você não está maduro ainda, espera você amadurecer. E agora eu fui entender isso. Né? Agora eu me sinto
maduro o suficiente para algumas coisas que eu acho... Sempre quando você é jovem, você acha que esse negócio de amadurecer é um baita Você tem blá, blá, certeza que blá. você sabe de tudo. Né? É. Nem que só sabe de tudo, mas eu achava assim, o que vai mudar do que eu entendo agora para daqui 10 anos? Eu já entendi isso aí. Eu não estou entendendo o que é amadurecer. E agora, quando você amadurece, você começa a criar novos conceitos de vida. Então, para mim, hoje antigamente, meu conceito de vida era, cara, tudo trabalho. Hoje, para mim, é tudo relacionamento e tudo família. Então, assim, eu coloco na frente, assim, numa boa, sem preocupação nenhuma, né? Antes você tem muito aquela cabeça, preciso de dinheiro, preciso montar caixa, lógico, você precisa de dinheiro, nós vivemos num país capitalista, não vou mentir mas, assim, é engraçado como você vai amadurecendo, até nos negócios. Né? Hoje eu chego num cliente, ou vou dar aula quando me convidam, venho aqui no podcast, estou muito mais preocupado em conhecer, cara, quem que é o Rafael, quem que é o Henrique, cara, como que a gente pode sair daqui depois e continuar esse bate-papo, o que a gente pode fazer, né? Então, assim, cara, amadureci. Antigamente, não, eu ia vir aqui, ia bater um papo, cumpri o meu papel. Tchau. Muito legal. Muito bom. Muito legal. E uma competência que você acha que todos deveriam dominar? A comunicação. É a grande falha da humanidade. Cara, se todo mundo entendesse, né, comunicação, se a gente soubesse, né, cada vez mais o que você vê no mundo corporativo é as pessoas tentando adivinhar o que o chefe falou. Isso é um problemão, cara. Bola de cristal. Eu acho bola de cristal na comunicação um grande problema da humanidade. A gente sempre está tentando adivinhar. E cada vez mais parece que se cria um medo de perguntar. Cara, eu não entendi. Tem um medo de falar, eu não entendi. Me explica de novo. E o não entendi deveria ser um tapa na cara de quem acabou de se comunicar para dizer assim, eu sou um mau comunicador, cara. A pessoa falando, entendeu? E girar, né, atrás da informação, né? Você não está ali, está aqui, então não sei o quê, estou me expressando. Eu concordo, cara. Acho que é uma competência que, de fato, a gente tem que desenvolver muito. E o Rodrigo separou para a gente o que você trouxe de presente para o PC aqui? Presente? Uma camiseta de Liver aqui. Olha lá. Enquanto você está vendo aqui, PC, conta pra gente, cara. Me dá uma dica de uma música pra gente colocar na nossa playlist aqui. Cara, eu gosto muito de eletrônica. Eu gosto de todo tipo de música. Então você está da minha galera, hein, cara? É? Eu falei, eu gosto muito do Fade, Soul Music. Pra quem conhece, quem é da minha época, olha que bonitona. Adorei, obrigado, viu? Imagina. Legal, vou usar. Então eu falei do Fade, Solo Music. Qual versão? Tem da Graham Nelson, Vocal Mix, que é uma versão muito boa. Essa daqui? Vamos lá. Essa daqui. Essa mesmo. Essa música é muito boa. Show de bola, está aqui. PC, quem quiser entrar em contato contigo, ou encontra aonde, meu caro? Fácil, @Paulo Crepaldi, em qualquer rede social. @Paulo Crepaldi. O Rodrigão vai colocar o link aqui embaixo, certo? Tem Instagram, LinkedIn. No LinkedIn Twitter. também. Quem quiser bater um papo contigo, continuar trocando esse nosso bate-papo, deixa aqui que eu só colocar na nossa playlist. Entra lá. Playlist Live University Vibes, tá lá. Entra Valeu. lá na rede social, manda para mim uma DM, manda uma mensagem. O que quiser, sinal de fumaça. Vou mandar lá que a gente Cara, fala lá que o encontra para exato, continuar esse bate-papo. Exato mesmo. Vamos Paulo, obrigado pelo bate-papo, cara. Foi muito legal mesmo. A hora voou aqui o nosso Verdade, bate-papo. eu que Vai embora. agradeço. Se Obrigado, deixasse, Rafa. ficava Obrigado, Henrique. mais uma hora. Foi muito bom, valeu, gente. De verdade. Queria deixar um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente lá. Quem está curtindo, faz aquelas... Tudo que é rede social, tudo que tem de botão aí. A galera já sabe como fazer. Valeu, galerinha. Forte abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.